E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Milhões Extravasados, seja bem-vindo aí galera. Galera, ficou um tempo sem história aí, ficou um tempo sem história, né? Tá um pouco difícil aí, tá um pouco difícil contar as histórias, tá um pouquinho difícil. E como tá difícil, eu tô fazendo as lives aí, né? Tô fazendo as lives pro canal não ficar parado, né? Pro canal não ficar parado aí. E tô no foco aí, velho. Tô no foco aí. Os inscritos, até agora nada de subir. As horas tá belezinha. As horas tá belezinha aí. E as histórias tá um pouquinho difícil, velho. Porque tem que pensar nas histórias. Pensar aqui pra mim contar pra vocês, beleza? Mas eu vou contar um aqui agora. Pra vocês. E vamos ver se vocês vão gostar da história. Vamos ver se vão gostar da história aí. A história é de Renan, né? Renan, ele era apaixonado pelas motos. Qualquer tipo de moto ele gostava, né? E ele tinha 16 anos, né? Ele tinha 16 anos aí. Ele sabia o nome das motos, o nome das motos aí de cor. Ele sabia os nomes. E ele gostava muito, velho. Ele gostava muito. Aí falava: quando eu tiver 20 anos, eu vou ter uma aí e vou trabalhar com a minha moto. Vou trabalhar com minha moto aí. Falando pra todo mundo, né? Falando pra todo mundo aí que ele ia comprar uma moto melhorzinha. Ele ia começar pela mais simples, depois ele ia começar pelas melhorzinhas, né? Com vários cilindros, né? Como se diz aí. Aí beleza. Mas aqui primeiro Renan, ele tinha que terminar o ensino médio, né? Ele tinha que terminar o ensino médio aí. Passar direto. Não ficar nenhuma matéria. Não pode ficar em matemática, educação física. Ele não pode ficar nessas duas. Se ele ficar nessas duas, o pai não vai dar a moto, né? Não vai dar a moto aí. E ele estudou bastante, né? Estudou bastante aí. Semana de prova, Renan ficava dia e noite, né? Dia e noite estudando até dizer chega, até na hora de dormir. Aí Renan estudou bastante, belezinha. E ele não ficou nenhuma matéria, Ele estudou bastante, tirou 10, 8, 7, 9. Ele ficou na média. Ele tirou 2, 10, 8, 7 e 9. As matérias aí. A Renan tirou essas notas aí. Aí ele conseguiu passar direto aí. Ele tava 16 anos, ele tava no nono ano. Nono ano aí, com 16 anos. Aí depois ele passou pro primeiro ano. Primeiro ano aí. Depois que ele passou pro primeiro ano, ele estudou bastante, né? Porque o primeiro ano era mais difícil e tinha mais matéria. Aí. E lá ele estudou bastante mesmo. Dia e noite. Pra não ficar nenhuma. Aí estudou. Ele conseguiu passar nas matérias tudo. Aí Renan ficou feliz, né? E que ele tá conseguindo terminar os estudos aí. No primeiro ano ele tava com 17. No segundo ele ia fazer 18. No terceiro 19. Aí quando ele terminasse o terceiro ano, ele já ia conseguir comprar a moto. Mas só que para isso ele tinha que juntar dinheiro, né, velho? Aí, quando completasse 18 anos, ele tinha que arranjar um trabalho, aí. Mas primeiro ele tinha que terminar o primeiro. Aí. Aí beleza, a Renan começou a estudar, aí ficou nas duas matérias. Aí quando ele ficou na recuperação das duas matérias, ele conseguiu terminar a matéria aí.
Ele ficou em duas. Depois que ele ficou em duas, ele conseguiu recuperar aí. Aí ele conseguiu passar direto. Aí. Ele ficou em duas, mas conseguiu. Aí foi pro segundo ano. Aí. Aí beleza. Foi pro segundo, com 17 anos. Com 18. Com 18 aí. Não, pera aí. 17, 18, 19. Ele foi com 19. Não, pera aí. No negócio ele tá com 16. No primeiro entrou com 17. Então tá certo, no segundo ano ele entrou com 18. Aí. Aí estudou bastante também, você já sabe, passou direto aí. No terceiro ano ele completou 19 aí. Completou 19. Estudou bastante, até dizer chega. E no terceiro ano ele conseguiu um amigo e uma amiga, né? Aí como ele conseguiu uma amiga, começou a ajudar ele nas matérias, aí. Aí eles três foram se conhecendo aí. Aí Renan começou a estudar. Aí os dois amigos dele começou a atrapalhar aí, encheu o saco dele, e ele não gostou aí. Aí perdeu um pouquinho a amizade. Ele tinha que passar direto, ele não podia ficar em nenhuma, ele tinha que conseguir comprar uma moto aí. Era o sonho dele comprar uma moto, ficar feliz aí com a moto que ele conquistou aí. Aí Renan acabou a amizade ali, era por enquanto, mas não acabou assim pra sempre não, era por enquanto. Era pra ele estudar bastante e pra passar direto. Aí beleza, terminou a amizade ali, ficou um tempo sem falar. Aí Renan estudou, passou direto. E quando chegou na final dos estudos, aí eles voltaram a amizade, terminaram os estudos aí, fizeram amizade, foram se conhecendo pela internet aí. Os pais de Renan ficou feliz que ele conseguiu passar direto, todas as aulas aí. Aí Renan foi lá na loja, escolher a moto, mas só que primeiro ele tinha que olhar devagarzinho, né? Aí. Como ele é apaixonado pela moto aí, tinha que olhar os detalhes, né? Tinha que olhar o freio, pneu, a descarga lá da moto, um monte de coisa aí que tinha que olhar. O assento, se era macio, se era duro, o freio, ele olhava tudo, velho. Aí escolheu uma bis das mais novas, né? Escolheu a bis das mais novas, 2019 aí. A bicha era bonita, né? Era vermelha, era toda vermelhona. E ele gostou muito, comprou. Não, comprou não, né? Ele escolheu, juntou dinheiro, mas é que tinha que trabalhar, né? Aí. Ele trabalhou de tudo, né, velho? E pra ter seu dinheirinho. Primeiro passou na lanchonete, pizzaria. Depois da pizzaria passou pro mercado aí. Depois do mercado passou pra fábrica de doces, né? Aí foi juntando dinheiro, velho. Aí todo o dinheiro que ele ia ganhando, ele ia juntando aí. E foi juntando ali, beleza. Aí ele conseguiu juntar o dinheiro, foi lá até a loja. Conseguiu comprar uma moto, comprar a bis aí. Aí ficou lá na fábrica de doces, e lá ele ganhava um pouco a mais aí. E ele ganhava um pouco a mais, aí, ele conseguiu conquistar
conquistar a moto, né? Conseguiu conquistar a moto aí. Aí ele comprou a moto, andou lá, mostrou pra família. Ele conseguiu o dinheiro honesto, né? Conseguiu o dinheiro honesto aí, trabalhando. E a família ficou feliz por ele estar conseguindo um trabalho, né? Ele conseguiu um trabalho, uma moto aí. E Renan mostrou pra família toda lá que ele conseguiu. Aí foi juntando mais dinheiro, foi juntando. Aí comprou outra moto, a outra moto que ele tinha, que era uma Bis 2019. Ele vendeu, comprou outra moto aí, comprou outra moto maior, né? Comprou uma moto maior aí. E por aí vai. Ele ia trocando de moto. Ele gostava muito de moto. De carro ele não gostava muito, ele gostava mais de moto. E Renan foi comprando várias motos aí, até chegar na última dele. A última dele era uma moto maior, potente e rápida aí, e ele ficou feliz aí. Ele conseguiu comprar quase todas as motos que ele queria. E é isso aí, galera. Esse foi uma história pra vocês aí, beleza? Tem mais história. Tá difícil contar as histórias aqui, tá difícil. Não tá fácil contar as histórias. Tá difícil, tem que pensar bem nas histórias. E o nome dos personagens. E colocar o nome dos personagens diferenciado aí, pra não ficar repetitivo, os nomes dos personagens aí. E é isso aí, galera. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, é nóis.